Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Quero saudar a todos em nome do professor Jonas, corredor adjunto de extensão. E essa noite nós estamos aqui, essa apresentação acalorada, feita pela professora Nazaré, para a gente conversar sobre eleições municipais. Sabemos que as eleições municipais, ela acaba movimentando os municípios, né? Que é uma eleição que acaba se tornando para o município, aquele que ali na ponta, acaba se tornando mais interessante do que as eleições gerais. Isso porque o eleitor tem contato com aqueles que dispõem o seu nome, né, para concorrer ao legislativo, ao executivo. Geralmente é um parente, é um amigo, é um vizinho, é o professor, é alguém da associação. Então, por conta disso, a eleição que ela acaba se tornando para o munícipe uma eleição um pouco mais interessante. Nessa noite, para conversar sobre eleições municipais conosco, eu tenho o primeiro convidado, que é o doutor José Carlos Lima. O doutor José Carlos Lima, ele é advogado, ele é o atual presidente do Partido Verde do Estado do Pará e também é presidente da Fundação Herbert Daniel. Também ele já foi deputado estadual por 2 mandatos, ele já foi chefe da Casa Civil do Estado, já ocupou o cargo também de secretário estadual de Assistência Social, secretário do Meio Ambiente do município de Belém, já concorreu às eleições no município de Belém, no município de Bragança. Ou seja, o doutor José Carlos tem vasta experiência quando o tema é eleições. Por isso ele está aqui conosco para dar a sua contribuição nesse tema tão relevante, esse momento que nós estamos vivendo. Gostaria já de convidar o doutor José Carlos para dar boas-vindas a todos que nos acompanham. Boa noite, Sérgio, boa noite, professora Nazaré, professor Jonas, o André, nosso colega, né? E a todas as pessoas que estão nessa sala, e eu estou à disposição de vocês para também contribuir com esse debate, né? Eu também já fui, Sérgio, funcionário do Tribunal de Contas do município, né? Eu trabalhei nas auditorias do Tribunal de Contas, 3 vezes eu fui funcionário do Tribunal de Contas, também me dei muito a conhecer com contabilidade pública um pouco, né? Para trabalhar nessa área aí. E fui também, quando fui deputado, eu fui membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara, da Assembleia Legislativa, por 8 anos, né? Aliás, 6 anos. 6 anos eu fui membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. É uma matéria muito interessante, contabilidade pública. Mas eu estou à disposição. Ok. Estamos recebendo também, para esse bate-papo, o contador, delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, e é servidor público concursado da Prefeitura de Capanema, como fiscal de Receita, é também empresário contábil, e é o nosso amigo André Macedo. Me permita aqui falar que nós conhecemos como tio André. Convido o tio André para dar boas-vindas a todos que nos acompanham. Olá, boa noite a todos que nos acompanham aqui por esse circuito de lives, né? Agradecer pelo convite, Sérgio, para falar sobre prestação de contas. Na verdade, aqui eu vou mais aprender com vocês, viu? Com você e com o doutor José Carlos. Dar o meu boa noite e o meu agradecimento à coordenação do curso de contábeis, à coordenação do curso de administração, a todos os professores e alunos que nos acompanham.
E agradecer imensamente a coordenadora do projeto, do Econ Público. Como é conhecimento de todas as eleições municipais desse ano, elas foram adiadas, né? Do mês de outubro para novembro. Isso se deu por conta da pandemia do coronavírus. E aí, numa articulação, tanto do TSE como do Congresso Nacional, após ouvir os prefeitos municipais, ouvirem especialistas, entenderam que o melhor a se fazer nesse momento era adiar. E, nesse momento, né, após esse adiamento, chegou aí ao fim de uma discussão que alguns grupos, algumas correntes faziam uma discussão da necessidade de postergar os mandatos, né? Aqueles mandatos que encerrariam-se em 2020 e eles fossem aí até o pleito de 2022 para assim unificar as eleições, tanto as eleições municipais como as eleições gerais. Há uma preocupação por conta de todo esse momento que nós estamos vivendo, de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Para vocês terem ideia, uma das possibilidades que foi dada aos partidos políticos e aos candidatos é de realizarem as suas convenções partidárias de forma online. Nós sabemos que é inevitável aglomerações se tratando de eleições municipais, né? Então, é uma constante. Eu gostaria de perguntar ao doutor José Carlos, de acordo com a sua experiência, né, com a sua vivência como coordenador de campanha, como candidato, como eleitor, se há uma preocupação nesse momento, doutor José Carlos, em relação à questão das abstenções por conta da pandemia do coronavírus? Olha, as eleições, como você disse, elas vão para 15 de novembro, né? 15 de novembro. As convenções vão ser online, a maioria das convenções vão ser online. As campanhas eleitorais esse ano são campanhas diferentes das campanhas já feitas até agora. Tem muita preocupação de quem faz política com seriedade, política com vontade de ter debate, porque os debates vão estar totalmente inviabilizados, né? Já era ruim antigamente, vai ficar um pouco pior agora, porque o processo político no Brasil ele não é um processo amigável, né? Ele não é um processo que faça a sociedade entender a regra do jogo. Sempre é muito difícil para a sociedade entender como funciona a regra do jogo político. E os próprios políticos, de um modo geral, eles tentam fazer com que a sociedade a regra do jogo. Porque a sociedade só é chamada no dia da votação, praticamente. Então, ela só vai no dia da votação. E aí, com a eleição totalmente online, né, com Facebook e WhatsApp e todas essas redes sociais, claro que vai ter algum contato, claro que alguns políticos vão estar visitando a casa das pessoas, dos seus cabos eleitorais, vão fazer exatamente aquilo que sempre fizeram, né? Mas aí tem muita gente preocupada porque o custo das eleições esse ano, como é online, como não vai ter comício, como não vai ter evento, ele vai baixar um pouco, só que vai sobrar algum recurso para aqueles candidatos que têm intenção de comprar voto atuarem nos últimos dias das eleições. Então, a gente precisaria muito que a sociedade estivesse atenta, se ela quiser mudança, se ela quiser renovação, que ela estivesse atenta e ela participasse mais do processo eleitoral de forma online, né? Avisando, criando um grupo de amigos. Era importante que todas as pessoas criassem seus grupos para ajudar as pessoas, ajudar os outros a se esclarecerem no processo eleitoral. Se a sociedade tivesse uma participação, como ela faz nesses grupos de WhatsApp, numa velocidade estonteante, né, que acontece um fato no município, em 5 segundos ele já está na casa de todo mundo via os grupos de WhatsApp. Se esses grupos de WhatsApp forem usados pela sociedade
para questionar os políticos, esclarecer, por exemplo, como foi feito agora com o desembargador lá em Santos, né? O desembargador lá de Santos, ele fez um autoritarismo daquele, você sabe com quem você está falando, aquele velho, né? Você sabe com quem você está falando. Então, a internet propiciou que todo mundo soubesse o que ele fez, todo mundo viralizou no Brasil inteiro. Se a gente fizer isso, fiscalizando os políticos que compram votos, políticos que não querem debater política pública, se todo mundo criar um grupo de atizados conhecidos para ajudar a viralizar esse trabalho, eu acho que vai ser uma eleição interessante. Mas aí depende muito da participação da sociedade. Mas a preocupação é muito grande, porque sem debate, os candidatos que têm projetos políticos, que têm propostas, eles vão ter muita desvantagem, né? Porque tem muitos políticos bons. E o sistema eleitoral ele é feito para excluir os bons políticos, né? Então, se a gente não tem debate, isso piora para quem tem projeto, proposta e quer discutir. E aí só resta apelar para a sociedade, para que a sociedade possa usar todos os recursos online no sentido de ajudar que os maus políticos não tenham vantagem sobre os bons políticos. Ok. É certo, né? Fica evidente que essa é uma eleição atípica, né? E ela é atípica não somente pela mudança na data, mas pelo conjunto de alterações que serão implementadas, né? E uma das alterações, né, uma das mudanças que serão implementadas agora é o fim das coligações proporcionais. Gostaria que você falasse um pouco para a gente, doutor José Carlos, o que significa na prática a mudança, né, na verdade, o fim das coligações proporcionais. Olha, primeiro assim, para a maioria que está nessa sala talvez não conheça as regras eleitorais, eu acho que o povo brasileiro conhece muito pouco das regras eleitorais, mas é o seguinte, a Constituição Federal determinou que havia uma liberdade de criação partidária. Então, com essa liberdade, se criou 30 e poucos partidos no Brasil, 33 partidos hoje, acho que 35 estão com registro deferido, né? 35 partidos políticos. Então, se criou uma avalanche de partidos políticos no Brasil, de partidos políticos que não têm programa, que são criados, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, criou-se o Partido da Mulher Brasileira. Toda a direção do Partido da Mulher Brasileira era feita por homens. Né? Então, é um contrassenso. E muitos políticos, por exemplo, na cidade, vamos dizer, nos municípios, acontece muito isso. O prefeito quer ter maioria na Câmara, aí ele arranja um partido político para botar os vereadores, para tirar o vereador do partido A, do partido B, para colocar no seu partido. Então, 30 e poucos partidos no Brasil. Aí a sociedade tem que entender o seguinte: primeiro, não se vai a um cargo público se não for por eleição. Não se vai a uma eleição se não for por via de um partido político. Todo mundo tem que entrar no partido político, né? E aí a classe política, de um modo geral, é quem faz as regras, ela bagunça o coreto para dificultar um pouco o entendimento da população sobre esse sistema. E aí o que acontece? A sociedade mais organizada, via as instituições judiciárias, e alguns partidos mais organizados, eles tentam, de todas as formas, criar nas regras barreiras para que isso possa ser melhor digerido. Então, a eleição desse ano é uma eleição que não tem coligação proporcional, você já falou aí. O que é que vai acontecer? Muitos partidos políticos não vão conseguir apresentar chapa. Muitos partidos políticos não conseguiram apresentar chapa. Então, isso é uma maneira que se encontrou de tentar diminuir o número de partidos políticos. Só participando do pleito eleitoral aqueles que conseguirem arregimentar pessoas filiadas para poder compor uma chapa. E isso vai diminuir muito. Em muitos locais, muitos partidos não vão poder participar das eleições porque não tem.
número suficiente para escrever uma chapa eleitoral. Isso foi uma maneira de diminuir essa quantidade imensa de partidos políticos. E talvez isso ajude muito a governabilidade, porque o prefeito se elege e geralmente quando ele chega no poder, ele não consegue ter maioria, ele não consegue eleger com ele uma maioria de vereadores. Aí ele vai ter que negociar com pessoas que não estavam na sua base eleitoral. E essas negociações custam muito caros para os cofres públicos, porque o vereador acaba barganhando uma série de questões, e nem vou dizer que é por má fé, às vezes é por entendimento de políticas públicas mesmo, que desvirtua um pouco do programa que foi eleito, o programa que a sociedade votou, o programa que o prefeito apresentou. Então, por quê? Porque ele vai ter que negociar com uma parte da Câmara que estava no palanque do adversário, para que ele possa ter maioria na Câmara e poder ter governabilidade. Então, com a diminuição de partidos políticos, pode ser que na Câmara Municipal chegue apenas uma quantidade de partidos que facilite a governabilidade. Vamos torcer para que isso dê certo. Então, só participa dessa eleição quem tiver chapa própria. Ainda tem mais, né? A chapa ela tem que ter 30% de pessoas do outro sexo, que a gente chama, né? O pessoal comumente fala 30% de mulheres. Por quê? Porque no Brasil as mulheres são excluídas da política, né? Ou excluídas por uma série de mecanismos. Então, os partidos políticos têm dificuldade de ter candidatas mulheres. E quem não tiver 30% de mulheres, cada mulher que faltar na chapa diminui o número de candidatos homens. E isso dificulta o partido de conquistar vagas na Câmara, na cadeira na Câmara Municipal. Então, o partido, além de não poder coligar, na chapa ele tem que ter 30% de mulheres. Então, isso dificulta muito para muitos partidos. E isso vai diminuir um pouco a oferta de partidos políticos disputando o processo eleitoral. Então, é um pouco isso. Eu acho que os partidos políticos, para que as pessoas entendam, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque ele é um primeiro freio. Se eles fossem partidos de fato democráticos, se eles fossem partidos éticos, partidos programáticos, eles diminuiriam, eles seriam um primeiro filtro. Quer dizer, o partido político não aceitaria ladrões, não aceitaria corruptos, não aceitaria pessoas que não estão afinadas com o seu programa. Então, quando ele apresentasse a sua chapa, o eleitor teria uma referência boa naquela chapa. Mas, geralmente, os partidos são partidos de donos, né? Donos. Então, acaba virando uma negociação ali para ter candidato na chapa e nem sempre esse filtro funciona. Mas isso a democracia é o melhor regime que tem. Não é o perfeito, mas é o mais eficiente que nós encontramos agora. E ele só melhora com o tempo. Quanto mais a gente erra, quanto mais a gente tenta, a gente vai melhorando a democracia. A democracia tem que ser praticada. Ok, doutor José Carlos. Muito esclarecedora a sua explanação, a sua colocação. E eu gostaria de acrescentar um elemento à nossa discussão, ainda tratando desse processo de mudança, que é justamente nesse momento que o Congresso está discutindo a questão das fake news, o Código Eleitoral teve acrescido o artigo 326-A, através da Lei 13.834 de 2019, que trata do crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Fala um pouquinho para a gente, doutor Zé Carlos, o que significa isso de forma prática? A fake news, na verdade, o grupo de jornalistas investigativos, eles não chamam fake news, eles chamam desinformação, né? Porque, na verdade, não é somente a notícia falsa. Bom, então, o grupo de jornalistas investigativos, eles não chamam fake news, eles chamam desinformação, porque... Pode continuar. A fake news é uma notícia falsa, tudo bem, mas a desinformação é quando a notícia falsa tem o objetivo de fazer a desinformação criminosa, entendeu? Então,
o nome chama desinformação, segundo alguns jornalistas, né? Eu gosto desse nome, desinformação. O trabalho de desinformação é um trabalho político para que as pessoas... vou dar o exemplo da hidroxicloroquina, por exemplo, né? A hidroxicloroquina. Ninguém no Brasil, nenhum médico, nenhuma pessoa tem ideologia, nenhum partido político é contra a hidroxicloroquina. Ao contrário, quando ela é bem acompanhada, ela foi trabalhada, ela foi ministrada em alguns casos, mas até hoje, cientificamente, ela não tem comprovação de que ela tem efeito científico. E ela tem comprovação de que ela provoca reações que devem ser acompanhadas, muito bem acompanhadas por algum médico, por alguma pessoa. Mas um grupo de pessoas da área política resolveu pegar a hidroxicloroquina como uma bandeira política. Então, tem um grupo de pessoas a favor da hidroxicloroquina e grupo de pessoas contra a hidroxicloroquina. Não existe ninguém contra o remédio. Não existe alguém contra o remédio. Existe uma cadeia de cientistas dizendo que esse remédio não tem comprovação, é só isso. E dizendo que para ministrar é preciso ter um grande acompanhamento médico. E ele tem que ser associado com outros. Mas se fez disso um debate político. Então, isso é uma forma de desinformação. Então, a gente tem visto muito isso, principalmente quando vem eleição municipal. A eleição municipal é campeã da desinformação, né? Geralmente, os adversários do prefeito, por exemplo, nós estamos enfrentando isso lá em Belém. Né? O prefeito Zenaldo Coutinho, por exemplo, está sendo acusado de ter comprado respiradores e os respiradores não ter sido entregue. E o prefeito mostra que os respiradores estão dentro das unidades de saúde funcionando. Quem é que tem interesse em esclarecer? Ninguém. As pessoas têm interesse apenas de jogar a notícia e fazer a notícia virar um debate político de quem é contra ou a favor deste ou daquele político, não é? E é muito difícil, apesar do código eleitoral, como você já citou, tem o artigo da denunciação caluniosa, né? O problema é que alguns desses boatos, quando eles saem, eles já fazem o seu efeito, e para você rastrear, para chegar da onde ele saiu, quem fez, é muito difícil às vezes, é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar com muita informação para a sociedade. É preciso que a gente trabalhe com muita informação. Apesar de que no Código Penal a gente tem a denunciação caluniosa no Código Penal, a gente já tem o crime de injúria no Código Penal, a gente tem difamação no Código Penal. Tudo isso nós temos já criminalizado. Já existe crimes. Agora, tem uma lei que está sendo debatida agora, que é a lei da fake news, né? Qual é o problema dessa legislação? É porque você tem alguns direitos individuais importantíssimos, importantes, que eles não podem ser violados. Quais sejam? O direito da opinião, o direito de comunicação, o direito da livre expressão, né? Então, todos esses são direitos fundamentais que estão na nossa Carta Magna, no artigo 5º. E quando você vai tentar criminalizar a fake news, você pode esbarrar e passar desse limite, que é um limite fundamental, que é um limite que pode afetar a democracia. Nós temos, por exemplo, aqui no Pará, pelo menos uns 6 blogueiros de oposição ao governador Helder Barbalho, que foram visitados pela Polícia Civil no inquérito de fake news e tiveram seus equipamentos apreendidos, né? Segundo a Polícia Civil, eles estavam espalhando notícia falsa. E os blogueiros se defendem dizendo que não, que eles estavam fazendo crítica política ao governador e investigando a administração do governador. Então, é uma linha muito tênue que você não pode ultrapassar o limite da liberdade de comunicação, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, porque daqui a pouco a gente está violando princípios democráticos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu acho que o maior remédio que nós temos que ter contra a fake news é muito mais informação verdadeira. Quanto mais informação verdadeira nós tivermos, quanto mais as pessoas, a sociedade civil organizada,
E eu acho que o Aristóteles dizia que a democracia só podia ser praticada pelos aristocratas. Já o Lenin, lá na União Soviética, dizia que quem vai fazer a revolução, a transformação, é a vanguarda do proletariado. E eu digo que quem vai ajudar a sociedade a melhorar é a sociedade esclarecida. São aqueles que tiveram, num país de desiguais, tiveram condição de frequentar uma universidade, sair com o diploma na mão, ter acesso à informação através de uma rede científica, rede de dados. Essas pessoas têm, além de estar com o seu papel na mão, buscar o seu emprego, têm responsabilidade de ajudar a sociedade a ter boas informações e a combater as informações falsas. Então, acho que esse é um papel muito grande de quem tem um diploma, quem tem um curso superior, quem tem acesso à internet, quem tem acesso a boas informações, ajudar a sociedade a se esclarecer, a buscar boa informação, dizer onde você comprova que isso aqui não é bom, isso aqui é informação de boa qualidade. Então, nós precisamos trabalhar isso mais do que criminalizar. Só criminalizar não resolve. Só criminalizar não resolve. Ok, doutor José Carlos. Uma outra questão de inovação acontecerá nas eleições municipais é a utilização do financiamento público através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso FEFEC. Mais de 2 bilhões mais de 2 bilhões de reais destinados para o financiamento das campanhas eleitorais deste ano. Ele foi utilizado nas eleições de 2018, então nas eleições municipais é a primeira vez. Isso aconteceu após o Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional as doações eleitorais feitas por pessoas jurídicas. Diante disso, através da mini-reforma que aconteceu em 2015, nasceu o FEFEC. Eu gostaria de trazer o contador André Macedo para essa discussão e perguntar, meu caro André, em relação à questão do financiamento público de campanha, se eu entender, você não acharia que esses recursos, mais de 2 bilhões de reais, poderiam estar financiando saúde, educação e várias outras políticas públicas? Com certeza sim, né, Sérgio? Eu só quero utilizar um pouco da fala do Dr. José Carlos, quando ele falou na desinformação, só para a gente voltar um pouquinho, que essa desinformação, ela teve um efeito reverso comigo. E ela deve ter um efeito reverso para a pessoa. Quando você vê uma publicação e que você sente que aquela publicação tem algo de errado, alguma inconformidade, algum fato que não seja verdade naquele momento, você deve procurar a resposta correta. Essa questão, esse pulo do gato da desinformação que a sociedade deve ter em mente. Porque isso te instiga a saber o que é o certo. Não você vê alguma publicação e já sai compartilhando, já sai curtindo, já sai publicando em todas as suas redes, né? Eu acho que esse é um ponto que nós devemos tirar das fake news, porque eu sempre gosto de ver algo que a gente possa tirar de positivo de alguma situação. Então, eu acho que essa parte da desinformação é o que vai fazer com que nós fiquemos mais informados. Só para aproveitar um pouquinho da sua palavra, tá, doutor? Ótimo. Muito sábio dessas palavras, mas trazendo aí a pergunta do Sérgio sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
E, Sérgio, como sempre eu comento com vocês e nas nossas reuniões e com quem eu acho da seguinte forma, que todas aquelas pessoas que se promovem, que se dispõem a disputar um cargo público, ele deve fazer isso com o seu total e absolutamente com o seu recurso. Hoje, a União disponibiliza quase 3 bilhões de reais para financiar campanha política. Além dos gastos que nós temos com o funcionamento dessa política depois das eleições, né? Porque nós delegamos poderes a esses candidatos e que nós elegemos eles, e quando nós elegemos um candidato, nós delegamos esse poder a ele, e além da delegação de poder, nós custeamos toda a máquina, né, do legislativo, do executivo e assim por diante. Então, ao meu ver, a União não deveria ter uma dotação para essa finalidade. E isso foi porque baixaram o valor, porque isso estava para ser votado e estava para ser aprovado um valor muito mais elevado. E você percebe que quase 3 bilhões de reais poderiam financiar outras políticas públicas, poderiam financiar políticas públicas da educação, da saúde, da assistência social, que muito se fala em saúde, educação, mas nós temos um braço da política pública muito forte, que chama-se assistência social. Um dinheiro, um montante desse, poderia nos levar a programas ou a incrementar programas que beneficiassem de forma direta a nossa população. 3 bilhões no montante do orçamento desse da União pode parecer pouco, mas não é. É um montante muito expressivo e que realmente poderia ajudar em outras políticas públicas e não no financiamento de campanha. André e Sérgio, deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil tem uma mania de copiar as coisas pela metade, né? Ele copia um pedaço, porque quem faz a regra do jogo são os políticos que têm mandato. Eu até acho que a gente deveria constituir no Brasil um grupo fora dos parlamentares para que construísse uma política, uma regra eleitoral mais segura, mais debatida. Então, o Brasil tem essa mania de copiar da política, né? Só uma parte da política. Então, financiamento, toda campanha tem custo, toda democracia tem custo. A discussão é quem paga o custo da democracia, quem vai pagar o custo da democracia. Nós já experimentamos aqui no Brasil eleições em que cada um sustenta a sua própria campanha. Já experimentamos isso. E isso acabou virando o tal do Caixa 2. Hoje, por exemplo, o nosso querido José Serra, um homem que tem uma história bonita, acabou hoje sendo investigado e provavelmente vai sofrer penalidade duríssima por causa da questão do Caixa 2. Como foi o Lula, também a gente vai dizer que a história do Lula não é uma história bonita, é uma história bonita. Só que o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem uma história bonita, é uma história bonita, só que acabou entrando num processo de financiar a campanha eleitoral por via de Caixa 2, de retirar dinheiro público de maneira ilegal, né? E o abuso de poder econômico, o Caixa 2, fez com que houvesse um movimento no Brasil para retirar o financiamento privado de campanha e vir o financiamento público. Só que onde tem financiamento público de campanha, o voto é por lista, é por chapa, não é voto individual, você vota na chapa.
com isso, o custo de campanha é bem mais barato, porque é um financiamento coletivo. Você financia o Partido Verde, no município de Capanema, tem uma chapa, você não financia os 17, 35 candidatos daquela chapa, você financia só a chapa. Então, o custo fica menor e fica mais democrático. Em outros países funciona assim, principalmente países da Europa, funciona dessa forma. Aqui no Brasil se copiou o fundo FEFEC, o fundo de financiamento público de campanha, e o fundo de financiamento de campanha. Esse fundo acabou sendo feita uma distribuição que não é equitativa. Por exemplo, quem vai receber mais dinheiro do FEFEC esse ano é o Partido dos Trabalhadores. O segundo é o PMDB, porque é distribuído pelo número de deputados que tem lá no Congresso Nacional. O PV, por exemplo, vai receber 22 milhões para distribuir para o Brasil inteiro. Aqui para o Pará vai caber, o partido vai receber 500 mil reais para distribuir 500 mil reais para a campanha eleitoral em todos os municípios. E todos os municípios onde o PV disputa a eleição. Então, se eu for distribuir igualitariamente para cada um dos municípios, ninguém vai ter dinheiro nenhum para a campanha. Não vai ter, pouco dinheiro. No máximo, você vai gastar com advogado e com contador para prestar conta, porque a regra de prestação de conta do FEFEC é muito alta. É muito alta. Então, nós estamos ainda num processo que não está correto o FEFEC, não estava correto o financiamento privado de campanha, porque, como o André disse aí, vamos dizer que cada um que queira disputar a eleição banca a sua própria campanha. Significa dizer que as pessoas que têm dinheiro, que têm uma estrutura financeira já formada, vão ter muito mais chance de disputar a eleição do que o seu João, lá do bairro, que é um líder comunitário, que é uma pessoa respeitada, mas que não tem recurso, é um funcionário público que ganha um salário mínimo por mês. Como é que ele vai disputar a eleição? Não vai disputar. Então, não vai ter como fazer isso de forma igualitária. Então, nem uma coisa deu certo, nem a outra está dando certo. Por exemplo, no Brasil nós temos outro problema, André, que é o seguinte: inventaram no Brasil o tal do orçamento impositivo. O Brasil tem uma mistura de... nem é parlamentarista, nem é presidencialista, mas os deputados acabaram criando a possibilidade de eles dizerem quanto deve ser destinado do recurso público da União, do orçamento da União, para que eles digam onde vai o dinheiro. Então, por exemplo, o prefeito de Capanema senta com a sua equipe, faz um planejamento e vai lá atrás do deputado federal. Aí o deputado federal não vai atender o planejamento do prefeito. Ele vai dizer para o prefeito que ele tem uma emenda para uma UPA. Aí o prefeito diz: não, mas eu já tenho UPA lá no município. Prefeito, eu só posso lhe dar UPA. Se sem UPA eu não posso, eu só tenho influência na área de saúde, então eu só posso lhe dar essa UPA. E aí quebra toda a possibilidade de que esse dinheiro venha para aquilo que o município mais necessita. E o prefeito acaba ficando devendo ao deputado federal o favor do deputado federal ter conseguido um recurso federal para o município dele. E o deputado federal pede em troca que o prefeito, na próxima eleição de 2022, bote toda a máquina pública do município para apoiar sua candidatura. Então, vira uma encomenda, né, com dinheiro público muito mais robusto do que o FEFEC. Tem deputado, tem parlamentar que não pega o FEFEC, porque tem parlamentar que tem dinheiro próprio, tem forma própria de se financiar. O que ele diz? Eu não vou pegar o FEFEC, porque o FEFEC é um dinheiro maldito. Na medida que você pega o dinheiro, o Tribunal Superior Eleitoral vem na tua jugular e toma teu sangue todinho para te poder prestar contas. Qualquer coisa você pode perder o mandato, porque gestou mal aquele dinheiro. Vocês sabem, vocês são contadores, vocês sabem como é para prestar conta do dinheiro desse. É muito difícil, não é fácil prestar conta do dinheiro público de campanha, né? Qualquer coisa pode ser investigado. Vem um membro do Ministério Público e diz: olha, você contratou uma pessoa que você não podia, e já rejeita as suas contas por causa disso. Então, tem muito político que não usa. Tem político que, por exemplo, tem um hospital dele, tem dinheiro do SUS envolvido lá para sustentar o hospital dele, e ele usa o hospital para fazer
as cirurgias das pessoas carentes, das pessoas pobres, e o SUS paga. E ele ganha o voto e vai se reelegendo N vezes. Então, ainda temos muitos problemas na nossa democracia, e não é só a questão do FEFEC. É o FEFEC, é o financiamento, é a organização política, tem muito mais coisas envolvidas aí, nessa situação. Então, eu acho que essa questão do FEFEC não veio em boa hora, não foi uma boa discussão, não veio acompanhado de um processo de transformação do sistema político brasileiro, e ele realmente não tem feito aquilo para o qual as pessoas achavam que ele ia fazer, que era democratizar, diminuir a corrupção, diminuir o Caixa 2, diminuir o saque sobre o recurso público.